Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: dias melhores virão, mas primeiro precisamos colher com arrependimento o mal que plantamos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu sei, tem momentos que parecem que nunca vão acabar. É aquele sofrimento, é aquela angústia, é aquela sensação de que o mundo está caindo sobre a nossa cabeça. Nós oramos, nós buscamos, nós tentamos entender minimamente as coisas, criamos soluções, criamos planos. Quantas noites não passamos em claro, imaginando, querendo, desejando, chorando. Mas será que alguma dessas coisas pode mudar o futuro? Será que realmente aquilo que nós acreditamos que pode transformar a nossa vida tem o poder disso? Será que as pessoas que têm aquilo que nós desejamos sentem aquilo que nós imaginamos que vamos sentir quando nós conquistarmos? Ou será que sempre estaremos procurando e buscando alguma coisa? Essa esperança de dias melhores, ela é uma realidade. Hoje é o dia de você ser salvo. Hoje é o dia da graça de Deus ser derramada sobre a sua vida. O amanhã, ele não existe. E o ontem já passou. Então, se nós tivermos que fazer alguma coisa, precisa ser agora. Quando nós buscamos ao Senhor, nós começamos a aprender algumas coisas. Que nós não somos tão bons como nós imaginamos, que as pessoas não têm a culpa que nós colocamos sobre elas, que a nossa falta de relacionamento com Deus é a raiz de todo mal, e a falta de sabedoria por não conhecer a palavra de Deus é o que faz a gente agir feito tolo, vivendo no meio de uma escuridão, que ela poderia passar sim, se Jesus fosse o centro da nossa vida, o centro de tudo aquilo que nós buscamos. Quando nós colocamos Deus no lugar certo, quando nós esperamos do Senhor, sabendo que somente Ele pode realizar, as coisas elas começam a entrar numa normalidade que nós nunca imaginamos. Porque a vida cheia do Espírito Santo, ela é incomparável, ela é incontestável. Quando Deus ele entra na nossa vida, quando Jesus ele participa dos nossos pensamentos, os nossos sentimentos eles mudam e mudam completamente. E na frase fala sobre uma colheita. Colheita do quê? Colheita de um passado onde nós vivíamos buscando os nossos interesses, onde nós colocamos Deus dentro de uma estante, talvez lembrado uma vez por ano em cada quaresma, ou em cada vez que você precisava agradecer algum tipo de coisa. Deus ele está muito mais presente na necessidade do que na abundância. E nós precisamos lembrar do Senhor todos os dias, a todo instante, a todo momento. Porque se nós quisermos ver, é preciso que tenha luz. A visão não está em nós, a visão está na luz. Ainda que nós tenhamos olhos, de nada servem sem a luz. E a nossa luz é Cristo. A nossa vida é Cristo. O nosso tesouro é o Senhor. O nosso objetivo é encontrá-lo. Nessa vida, todos nós sabemos que vamos morrer. E tudo bem. Por quê? Porque as promessas do Senhor são promessas de eternidade. Então, quando eu começo a olhar a minha vida e tudo aquilo que eu vivi longe de Deus, eu começo a me arrepender. E cada vez que eu entendo que a forma que eu vivia ou as coisas que eu fazia eram erradas, é como se eu estivesse colhendo aquelas coisas para poder abrir espaço para coisas boas. Quanto tempo você não passou odiando alguém? Quanto tempo você não passou se anulando, se vitimizando, como se a sua vida fosse uma mera obra do acaso, onde a vida de todo mundo dá certo e a sua não? Mas será que você tem culpa nisso também?
Eu gosto de lendo a Bíblia porque o Senhor ele vem revelando certas coisas e eu consigo me ver em todas elas. A depressão, ela não é fruto de uma alma doente, mas de uma alma sem Deus. Porque se nós alimentarmos ela, aquela tristeza ela passa. Então já não é mais uma doença. Nós podemos dizer que é uma necessidade. Porque a doença é algo quando algo funciona de forma anormal. Nós não vamos sarar disso. Não se sara de depressão. Porque nós não podemos viver sem Deus. Mas quando nós nos alimentamos todos os dias da palavra, ela passa sim. Se a gente vai lá em Amós 3, versículo 3 a 5 e 7. A palavra do Senhor ela diz assim: por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinados antes? Será que o leão ruge na floresta sem ter achado algum animal para caçar? Será que o leão novo fica rosnando na caverna se não tiver pegado nada? Será que um passarinho cai numa armadilha que não estava armada? Será que uma armadilha se desarma sem ter pegado algum animal? Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Então Amós era um profeta de Deus. Enquanto o povo vivia no pecado, Amós tentava trazer esse povo rebelde, desobediente para mais perto de Deus. Então ele dizia aquilo que Deus colocava dentro do coração, para ver se aquelas pessoas percebiam que o mal que estava à volta delas era devido às escolhas que elas tinham feito. Porque se elas abandonaram o Senhor, elas deixaram a luz para viver na escuridão. E às vezes quando nós começamos a evangelizar as pessoas, ou quando nós começamos a testemunhar de como Deus mudou a nossa vida, elas começam a pontuar que elas são vítimas, que as coisas estão acontecendo como se o mundo inteiro estivesse perseguindo elas e elas não tivessem culpa nenhuma. E Deus diz: todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas ela não. Ela não tem culpa. Então ela coloca a culpa no pai, coloca a culpa na mãe, coloca a culpa na mulher, coloca a culpa nos sonhos, no trabalho, na falta de dinheiro, na cor da pele, na classe social, no lugar que mora. E criatividade não falta para a gente colocar a culpa pelo nosso fracasso. Mas a verdade é uma só. Quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos: foi nós que fizemos. A culpa, ela é nossa. Então, ao invés de minimizar, não vou relativizar que é certo ou errado, tá? Porque é errado. Toda agressão ela é errada. Toda vez que nós passamos do campo das ideias, onde eu quero impor ou subjugar as coisas, já é errado. Mas nós temos culpa sim. Toda briga que acontece às vezes entre um casal e sai fora do controle, tem duas pessoas que estão ali se atacando. Não é porque um sobrepôs a força sobre o outro que não existiu nada. Então lembra dos pontos na sua vida onde você foi tão responsável quanto o outro que estourou. Você foi tão responsável quanto o outro. Ah, mas o meu marido me traiu. Ai, mas ele fez isso. Ai, mas ele errou. Ai, você não fez nada. Nada, você não teve culpa nenhuma. Você simplesmente estava lá, plena, convicta, nossa, uma pessoa iluminada de Deus, só estava lá, não contribuiu com nada, você só ficou olhando, você não ajudou em nada, não disse nada, não fez nada, não tentou nada. Olha a palavra: por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? É possível que duas pessoas elas possam viajar juntas? É claro que hoje em dia, por acaso, você poderia estar viajando? Sim. Mas, normalmente, se as pessoas elas sentam do lado, se elas participam, se elas planejam, elas participaram daquilo. Será que o leão ruge na floresta sem ter achado algum animal para caçar? Então, se eu estou numa floresta, eu estou ouvindo um leão rugir, o que eu posso saber? Que ele achou um animal para caçar. Porque se ele não tivesse achado, ele não estava rugindo. Então, às vezes, a gente está olhando o comportamento. Ah, ele me bateu. O leão rugiu. Mas o que aconteceu antes? Não aconteceu nada. A pessoa simplesmente saiu de casa, foi para um bar beber. E aqui, de novo, o leão rugiu. O que a gente tem que entender é que esses comportamentos repetitivos e destrutivos,
eles são gatilhados por alguma coisa. Ninguém vive esse inferno porque gosta. Você acha que uma pessoa que ela tem problema com álcool, é uma dependente química ou qualquer tipo de dependência, seja lá o que for, ela é feliz fazendo o que faz? Mas ela não consegue porque o tempo todo as coisas jogam ela para aquele lugar. E você tá ali, olhando, meu pai tem problema com alcoolismo, meu pai bebe, o meu irmão é um drogado. Tá, e você tá simplesmente ali, naquele ambiente, e não tá entendendo nada do que tá acontecendo ali? Você tá esperando, às vezes, amor de pessoas que não tem como dar amor, porque Deus é o amor, e se eu não tenho a Deus, eu não tenho nada. Eu tô vivendo dentro de um ambiente onde tá todo mundo morto, e eu tô ali esperando vida naquele lugar. Eu vivo num lugar de trevas, mas eu tenho uma vontade de ver a luz, que eu acho que a luz vai aparecer naquele lugar. Será que o leão novo fica rosnando na caverna se não tiver pegado nada? Será que se o teu cachorro, você dá uma comida pra ele, que ele tá ali comendo, você tenta pegar, ele começa a rosnar, não é porque a comida tá ali? Se você não tivesse dado a comida, será que ele tava rosnando? A pessoa vai lá e prende um gato dentro de um quarto. E o bichinho fica ali preso, estressando. Hora que você solta, como que ele vai estar? Será que é aquele gato mansinho ou é um animal selvagem que tá doido ali dentro? Olha como o ambiente, ele muda tudo, as circunstâncias, elas mudam tudo. Principalmente as circunstâncias sem Deus. Porque aqui ele está dando exemplos de coisas que são incontestáveis e incontroláveis ao modo natural. Será que um passarinho cai numa armadilha que não estava armada? Então será que já não tinha uma intenção e depois aconteceu o que estava se esperando? Então é aqui que nós começamos a arquitetar o mal que estava em nós, que eu começo a me reconhecer, eu sou parte do problema. O passarinho caiu ali, nem sei o que aconteceu, foi culpa minha não, nem estava pensando nisso. Os nossos pensamentos atraem para a nossa vida, e a verdade é uma só. Se não é Deus que está influenciando os nossos pensamentos, é o diabo, porque a gente segue para onde os nossos pensamentos eles mandam. Não é isso que a gente chama de fazer planos, de ter objetivos? Será que uma armadilha se desarma sem ter pegado algum animal? Será que aquilo que você não se arrependeu, aquilo que você quer, vai deixar de existir simplesmente por acaso? Ou você precisa desarmar aquilo, precisa pegar aquilo? Por isso que eu falo que nós precisamos revisitar a nossa vida. Conforme a gente vai lendo a palavra de Deus, ao invés de você pensar que alguém deveria ouvir, pensa que você é quem está ouvindo. Todos nós precisamos ouvir tudo que está na Bíblia. Não existe uma pessoa que não precisa. Eu mesmo, depois de ter lido tantas e tantas vezes a Bíblia, eu sinto que eu preciso ler mais. Eu gostaria de ler mais. Eu gostaria que as palavras de Jesus se misturassem ainda mais com as minhas palavras. Nisso está o meu alcance, dependendo apenas de eu gastar o meu tempo nisso. De deixar de fazer certas coisas que são seculares, coisas que não mudariam nada, para colocar aquilo que realmente pode mudar, aquilo que pode me satisfazer. E aqui vem uma coisa que às vezes a gente não entende. Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Deus, ele sempre manda alguém para nos dar entendimento. Sempre. Sempre ele vai enviar alguém. Uma pessoa que ela vai perder a vida, ela sabe que ela vai perder. Sempre alguém vai anunciar a mensagem, sempre alguém vai entregar a palavra, sempre alguém vai mostrar. E o que eu mais vejo, pessoas que nunca leram a Bíblia, recebendo mensagens de Deus, mas elas não conseguem reconhecer. Porque elas não entendem que o leão rugindo está significando que tem algum animal perto, elas não conseguem entender que aquela união, aquelas coisas simboliza coisas que foram combinadas, ela não consegue perceber que o acaso ele não existe. O acaso são as circunstâncias das coisas que já estão acontecendo. Então, se você quer os dias melhores, você precisa começar a entender esses sinais. A pessoa não está ali rugindo à toa.
Será que você não deu uma comida para ele estar tentando pegar? Será que você prometeu alguma coisa que não cumpriu? Será que as tuas palavras, elas refletem realmente aquilo que está dentro do teu coração? Será que você não está ali porque você não tem outro lugar para estar? Porque se tivesse, você já tinha ido embora. E aqui é a questão, quando a nossa intenção ela é errada, o diabo ele samba dentro da nossa vida e dentro da nossa cabeça. Porque qualquer coisa serve. Qualquer coisa que parecer com aquilo que você pede em oração, você vai agarrar e falar que foi Deus que deu. Sem nem saber se aquela é a vontade de Deus, se aquilo faz parte do procedimento de Deus, se aquilo alguma vez Deus fez por alguém na palavra de Deus, nada. Você não conhece nada. Nada. Você nem consegue reconhecer as trevas. Aí você vê o leão rugindo. O leão é mau. O leão é mau. Não, isso daí começa a julgar as pessoas. As pessoas já estão no limite delas. E aí fica lá, mas eu não precisava ouvir isso, eu não precisava. Tá rugindo? Tem alguma situação. Lembra sempre de uma coisa. Antes de você olhar o ponto que explodiu, dá uns 3 passos para trás e olha o que aconteceu antes. Nenhuma bomba estoura sem que tenha se acendido o pavio. Sabe quem acende o pavio de toda a bomba? Somos nós. Eu poderia evitar. Quantas vezes a gente olha na Bíblia, Jesus foge. Foge para evitar que aquele não era a hora e nem era o momento. Mas um profeta sempre sabe o que vai acontecer. Deus sempre coloca dentro do nosso coração um escape. E esse escape começa quando nós nos reconhecemos pecadores. Se a gente continua lá em Tiago 1, versículo 13, 14, 16 e 17, a palavra do Senhor ela diz assim: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Então, Tiago, ele está dizendo o óbvio do jeito óbvio. Se nós estivermos tomados pelo Espírito Santo, se eu tenho uma vida cheia de Deus, se eu estou passando pelo processo de conversão, se eu leio a palavra de Deus e pratico a palavra de Deus, se eu sinto que a minha vida ela mudou, deu um cavalinho de pau, saí de um lado e fui parar no outro, desde o meu comportamento, para minhas palavras, para minha rotina, do horário de eu acordar, da forma de eu me divertir, das coisas que eu penso, da forma que eu me relaciono, com tudo. A minha relação com a minha vida é como se eu tivesse acordado e estivesse vivendo uma nova vida. E eu acordei num lugar onde eu não reconheço aquelas pessoas, porque elas continuam sendo as mesmas, mas Cristo agora vive em mim. Esse é o despertar. E vai acontecer com você, como aconteceu comigo, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com todas as pessoas que creram na palavra e no evangelho do nosso Senhor Jesus. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Então, às vezes, nós sentimos desejos, necessidades, vontades, sim. Mas não pensa que é Deus que está colocando aquilo diante de você para ver o que você vai fazer. Porque esse não é o procedimento de Deus. Isso vem antes de você poder acreditar com Deus, porque é a forma que o diabo, ele vem na tua vida e fala, olha, não precisa ser tão radical assim, não precisa ser desse jeito, vamos achar um meio termo. Não, você só bebe no final de semana, só fuma no final de semana, não, você vai fumar menos, você vai fazer menos. Então a gente pega o mal e relativiza a uma quantidade que parece aceitável, porque daí você compara com a vida de alguém que não tem Jesus. E você que tem Jesus faz menos. E aí você continua naquilo. Então nunca você vai pensar que é Deus que está fazendo isso. Isso é procedimento do diabo. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal,
Então, se você estiver tomado pelo Espírito Santo, deixa de existir o quê? A tentação. Quando eu não tinha me convertido, eu tinha uma ideia que era assim, principalmente quando eu não acreditava em Deus. Eu olhava as pessoas que não faziam as coisas que eu fazia e achava que elas ficavam lutando para não fazer aquelas coisas. Mas na verdade a gente não sente vontade. Então, por exemplo, eu poderia sair lá e tomar um porre? Poderia. Sinto vontade? Não. Por quê? Porque eu sei que o mal que aquilo vai me causar não compensa. Não vale a pena todos os momentos ruins que eu vou passar por aquele sentimento ou aquela sensação, sendo que aquilo que o Senhor me dá é muito melhor do que aquilo. Então a gente começa a medir as coisas, fala, cara, esse tipo de situação, esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa já não cabe mais na minha vida. Então nós queremos fazer o certo do jeito certo. Já não é mais aquele tipo de coisa. Nós mudamos o nosso entendimento e cada dia mais Deus, Ele vem nos aperfeiçoando. Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não atenta ninguém. Então a tentação existe por quê? Porque nós não estamos com Deus. Porque se Deus não atenta, é sinal que nós não estamos ao lado dele. Então nos momentos de tentação, o que eu tenho que fazer? Aumentar a minha carga espiritual. Como eu aumento a minha carga espiritual? Oração, leitura da palavra de Deus, louvor, indo na igreja, evangelizando, falando de Jesus, pensando em Jesus, colocando a sua esperança em Deus. Então é dessa forma que aqueles pensamentos que me dominavam, aquela vontade que a pessoa que tem problema com alcoolismo tem, ou problema de fumar, de cigarro, olha para você ver aonde vai as pessoas. Eu realizei uma viagem esses dias, demorou 9 horas de viagem, onde as pessoas estavam confinadas dentro de um espaço. E eu começou a me dar dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, e eu não costumo ter dor de cabeça. Até que eu olhei para o lado, tinha um cidadão, sabe fazendo o quê? Fumando um cigarro eletrônico dentro do avião. E o tempo inteiro ele enfiava aquilo na boca e soprava, enfiava aquilo na boca e soprava. Fazia 6 horas já que ele estava fazendo aquilo. Sem ninguém falar nada e sem ninguém ver porque as luzes estavam apagadas. Tinha criança, tinha idoso, tinha velho, um monte de gente tossindo e lá o nosso cidadão, de terno, cabelinho, barbinha, né, achando sei lá o quê. Será que uma pessoa dessa ela conseguiria olhar e falar, poxa, olha o tamanho da atrocidade. Um avião cheio de pessoas e o cara fumando, sendo que era proibido, sendo que todo mundo sabe que não se deve fazer isso. Vê como a gente às vezes se apossa de direitos que nós não temos. Fui reclamar para a pessoa que cuidava lá, ele, mas morrendo de medo de repreender a nossa joia. Eu falei, então, se você não for, eu vou falar, só que eu não vou conversar do jeito certo. Porque eu tenho certeza que ninguém vai tolerar esse tipo de coisa aqui dentro. Nós temos que começar a olhar que nós somos aquele cara que está ali fumando. Porque do mesmo jeito que me causou indignação no passado, eu era esse cara. Que me atribuía de valores que não me competia, que colocava a culpa em quem eu queria, achava que podia fazer o que eu queria, do jeito que eu queria, na hora que eu queria, falasse o que eu queria, sem me importar com nada. É você olhar um cara desse que é repulsivo e olhar e falar, cara, eu fui esse cara. E graças a Deus eu não sou mais. Veja como Deus ele fala em todas as coisas, em todos os momentos. E a gente só entende quando a gente se debruça na palavra e quando a gente começa a olhar para a nossa vida e tentar comparar, falar, poxa, será que eu já não fiz isso? Graças a Deus o rapaz foi lá, conversou, ele entendeu e parou. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Como que o diabo entra na minha vida? Pelos meus desejos. Como que o diabo me engana? Pelos meus desejos. Por que Jesus ele diz? Aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, negue os seus desejos, tome a sua cruz, tome os seus desejos e me siga. Pois aquele que quiser se salvar, aquele que quiser se satisfazer,
vai acabar perdendo a sua vida. Vai te colocar em situações onde você vai acabar saindo do controle, aonde o leão vai rugir, aonde o passarinho vai cair dentro do laço, aonde o profeta vai vir falar, e você não vai entender. E você não vai tomar como verdade. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Então, se não veio do céu, tudo aquilo que eu recebi veio da onde? Veio do inferno. Dá para você entender a colheita? E nós só colhemos o mal quando nós nos arrependemos. Então eu preciso revisitar a minha vida, olhar tudo que eu fiz à luz do Evangelho, não para me vitimizar. Ai, porque nada que eu faço dá certo. Ai, porque de novo. Cara, chega disso. Chega de... Nós não temos essa maturidade de criança. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós temos o poder de Deus atuando dentro de nós. Será que é isso? Será que é justamente isso? Ai, meu pai mandou eu morrer numa cruz. Jesus brigava para morrer naquela cruz. Quando Pedro ficou sabendo o que ele queria fazer, o que ele ia fazer, não, mas não vai, nós vamos te salvar. Nós vamos te salvar. E Jesus disse, olha, arreda-te, Satanás, sai de perto de mim, esse pensamento do homem. Eu vim aqui para isso. Então nós vivemos para servir ao Senhor. Por isso que os dias melhores eles vêm, porque tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes e dos céus. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria escuridão. Se a luz deixasse de ser luz, o que ela se tornaria? Escuridão. Então, se nós já sabemos o que é luz, nós não vamos variar e nós não vamos mudar de posição. Aqui não tem jeitinho. Aqui é o jeito que Deus fala e simplesmente o jeito que Ele fala. É aprender através do Evangelho. E eu te dou uma certeza e uma garantia, baseado na palavra de Deus, que a partir de hoje, se você se arrepender dos teus maus caminhos, se você mudar o teu comportamento, se você colocar Deus como centro da tua vida, se você se arrepender de coração mesmo, vai receber tudo novo, tudo bom, tudo perfeito, tudo de Deus. Já não vai viver mais na escuridão, já não vai mais sentir sozinho, já não vai sentir mais abandonado, já não vai ter mais ansiedade, já não vai ter mais angústia, já não vai ter mais medo, já não vai ter dependência emocional, já não acha que vai ter que encontrar alguma coisa para ser feliz. Essa vida ela vai passar mais rápido do que você imagina. As suas prioridades elas vão mudar com o tempo. Já não é mais ganhar, mas é poder viver. Já não é só ter, mas é ser. Você já não quer mais ficar insistindo nas mesmas coisas. E às vezes nós vamos abrir mão. Nós vamos desistir. Desistir de andar por um caminho que não nos leva para lugar nenhum. Desistir de pessoas que não colaboram. Pessoas que fazem despertar o pior de nós mesmos, que fazem o leão rugir. E sempre vai ter pessoa desse jeito, colocando com uma mão e tirando com a outra. Mas nós devemos controlar o nosso gênio através da ação do Espírito Santo, colocando o nosso coração e o nosso pensamento no lugar certo, deixando que o Senhor possa se manifestar na nossa vida, negando a nós mesmos, buscando a sabedoria da palavra de Deus, buscando em Jesus o nosso consolo, o nosso amor, buscando tudo aquilo que nós buscávamos nas pessoas, no Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Ele toque o seu coração, que nós possamos colher tudo aquilo que nós plantamos de mal, com arrependimento, com frustração, com nojo, com repulsa, entender todos os loops que aconteceram na nossa vida, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus Ele nos perdoa porque nós fizemos algo para Ele. Ele nos perdoa porque Ele é bom. Ele tem misericórdia e Ele sabe que quando nós estamos com Ele, a nossa vida muda completamente. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.